Bom, agora chegamos num tema difícil para fechar o capítulo 1, que é a substituição de Judas, mais uma decisão necessária, que está do verso 15 até o verso de número 26. Diz assim: Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, o campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viver entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Bom, esse texto aqui fala sobre a substituição de Judas. Judas teve o maior dos privilégios, ele perdeu a maior das oportunidades. Judas traiu o nome, já que o nome Judas era nome de herói, por causa da família de Judas Macabeus, que havia libertado Jerusalém e purificado o santuário nos dias de Antíoco Epífanes IV, por volta de 160, 170 a.C. A família Macabeus se tornaram uma família de heróis, e Judas foi um dos nomes mais nobres, mais lindos do Novo Testamento, era nome de herói. Pois bem, Judas traiu o seu nome, Judas traiu o seu apostolado, Judas traiu o seu Senhor. Ele vendeu Jesus por míseras 30 moedas de prata, que é o preço de um escravo. Judas não se arrependeu, o que é pior ainda, por isso acabou se enforcando, até porque arrependimento traz vida, mas remorso só traz morte. E no episódio da morte de Jesus e da escolha de Matias, que a gente acabou de ler agora, a gente vê alguns fatos dignos de destaque. O primeiro que eu quero destacar aqui é a liderança de Pedro. O verso 15 diz que naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Pedro, ele foi o grande líder do colégio apostólico, gente. Desde seu chamado para o apostolado, desde sempre, ele sempre foi dedicado e sempre foi aquele que se destacou. Ele sempre esteve na dianteira do grupo. Mais uma vez aqui Pedro é quem toma a iniciativa de promover a substituição de Judas e propor a escolha de um novo nome para ocupar essa sublime posição de apóstolo. Um segundo fato que eu quero destacar aqui é a profecia de Davi, né? Verso 16 e 17 fala: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Bom, sobre a profecia de Davi, Judas teve a honra de ser chamado por Cristo para ser um apóstolo. Ele, como tesoureiro, ocupou um cargo de confiança no colégio apostólico. Judas ouviu palavras inefáveis, viu milagres memoráveis e possivelmente falou e fez coisas extraordinárias. Porém, mesmo ele tendo parte no ministério apostólico, ele liderou a turba que prendeu Jesus lá no Getsemane. E aí eu concordo com o que escreveu João Calvino, quando ele diz que Judas não pode ser justificado pelo fato de sua ação ter sido profetizada por Davi. Já que ele caiu, não por causa
da compulsão da profecia de Davi, mas ele caiu devido à iniquidade do seu próprio coração. Eu concordo com isso que o Calvino colocou. Porque é verdade que o Antigo Testamento profetizou que haveria o traidor. O Antigo Testamento vinha dizendo: meu amigo em quem eu confiava, que comia, metia a mão no meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. E passa-nos a impressão de que no Novo Testamento, Judas, quando ele traz Jesus, que ele está simplesmente cumprindo a Bíblia, cumprindo uma profecia. Portanto, ele está veiculando a salvação da humanidade, ele está veiculando que o Cristo seja morto, preso e morto. Então ele seria, vamos dizer assim, um grande amigo de Jesus, porque ele estaria veiculando, ele estaria viabilizando, essa é a palavra mais adequada, ele estaria viabilizando a via dolorosa, a prisão de Jesus, a morte de Jesus para salvar a humanidade. Há aqueles que dizem que Judas estava predestinado a ser o traidor, porque a profecia dizia que haveria o traidor, e aqui o texto está dizendo que se cumpriu, né, o que predisse o Espírito Santo pela boca de Davi, com respeito a Judas. Então está muito claro que essa profecia aqui é a respeito de Judas. O que você precisa entender é o seguinte: Judas não fez o que fez porque estava cumprindo uma profecia. Não é isso. O que motivou a traição de Judas a Jesus não foi que eu preciso fazer cumprir uma profecia. Não, Judas nem sabia que a profecia dizia respeito a ele. Na verdade, o Judas, ele é ganancioso. A Bíblia não fala muita coisa sobre Judas, mas deixa bem claro que ele era ladrão. Ele é o filho da perdição porque ele é ladrão. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Uma coisa é uma profecia a seu respeito que você diz não tem que acontecer porque Deus falou que ia acontecer. Não, não, não. Não tem que acontecer porque Deus falou que vai acontecer. Não tem que acontecer porque Deus falou. Você não entendeu. Simplesmente Deus sabe de todas as coisas antecipadas. O que vai acontecer na sua vida, Deus sabe disso há muito tempo. E às vezes Deus usa um profeta, usa alguém para escrever ou para falar para você o que vai acontecer. Não vai acontecer porque Deus está falando que vai acontecer. Mas Deus sabe que vai acontecer, então ele avisa com antecedência. Então você não pode confundir as coisas, achar que está acontecendo porque Deus falou. Não, não. Não está acontecendo porque Deus falou. Simplesmente Deus falou antecipadamente porque ele sabia que isso ia acontecer. A fala de Deus é antecipada, porque ele sabe de todas as coisas. Mas não é pelo fato de Deus saber todas as coisas antecipadas que tudo que está acontecendo é porque ele falou. Porque quando você coloca que tudo está acontecendo é porque ele falou, você joga nas costas de Deus um Judas da vida. Você diz que na verdade o Judas só fez o que fez porque havia uma profecia dizendo traidor. E na verdade a profecia não determina que o traidor, que o Judas será o traidor. A profecia apenas avisa, porque Deus sabe que será o Judas. Mas ele só vai trair não por causa da profecia, ele vai trair porque ele é ganancioso. Ele vai trair Jesus por causa de dinheiro. Consegue entender? E aí você entende melhor a presciência de Deus, a onisciência de Deus, que sabe de tudo que vai acontecer. Ó, Deus sabe daquele homem que caiu em adultério, por exemplo. Deus sabe que aquele homem caiu em adultério. Deus sabia já, sei lá, 100 anos antes desse homem existir. Agora não é porque Deus sabia que esse homem vai cair em adultério. Entende? O adultério dele não tem nada a ver com Deus saber. Deus sabe porque Deus é Deus e ele cai em pecado porque é safado. Pronto, ponto final. É isso. Dizer que vai acontecer isso com uma pessoa porque Deus diz que ia acontecer, que Judas traiu Jesus porque havia uma profecia ruim acerca dele, não, 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 não. Judas trai Jesus por causa da ganância, da iniquidade do seu próprio coração, tá bom? Outra coisa importante destacar aqui, além da profecia de Davi, além da liderança de Pedro, além da profecia de Davi, nós temos aqui também o substituto de Judas. Nós encontramos isso aqui do verso 21 a 26, a maneira como Pedro se levantou, como ele apresentou a questão e como disse que o substituto de Judas deveria ser alguém que tivesse andado com Jesus desde a época em que João Batista batizava as pessoas, alguém que tenha acompanhado. E apareceram dois homens, né? Esses dois nomes foram apresentados, José e Matias. Então eles lançaram sortes e acabou caindo em Matias e Matias preencheu a vaga. Duas verdades saltam os olhos da gente aqui nessa questão acerca do apostolado.
Primeiro é a credencial, né, ou as credenciais do apostolado, e depois as funções de um apóstolo. O apóstolo ele deveria ser testemunha ocular do que Jesus fez e ensinou. O verso 21 e 22 diz isso. Portanto, era necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da ressurreição. Então tem que ser alguém que foi testemunha ocular de tudo que Jesus fez. Um apóstolo tinha que ter essas credenciais. O apóstolo escolhido para ser o substituto tinha que ter estado com Jesus durante toda a vida, obra, ministério de Jesus. Bom, a partir disso aqui a gente vê que o apóstolo também tinha que ter sido testemunha da ressurreição, que é o que está no verso 22. A igreja estava reunida no cenáculo, ela fez essa escolha não mediante artifícios humanos, ela não fez isso mediante manobras políticas de presbitério para indicar obreiros, mas ela fez isso na inteira dependência de Deus, buscando direção divina nessa escolha. Eu até concordo com Marshall quando ele escreve que a verdadeira escolha foi deixada para o Senhor, sendo que o apostolado não era um cargo humanamente ordenado. Através da oração e lança-sortes, o Senhor é que escolheria. A Assembleia, portanto, orou no sentido de Deus exercer sua escolha em virtude do seu conhecimento dos corações humanos. Alguns escritores, eles entendem que a escolha de Matias foi uma precipitação da igreja, uma vez que Paulo, e não Matias, teria sido escolhido por Cristo, ou escolhido de Cristo, para ocupar a vaga de Judas. O Novo Testamento, entretanto, não diz nada a esse respeito, ao contrário, a gente lê que Matias foi contado entre os 12, ele está lá em Atos, no capítulo 6, verso 2, vamos dar uma olhadinha? Atos 6, verso 2, a Bíblia simplesmente conta ele entre os apóstolos, não há nenhum impedimento, né? Ele está mencionado aqui. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir-lhe às mesas. Aqui diz os 12. Bom, os 12 não eram mais 12, né? Os 12 eram 11, já que o Judas se suicidou. Aqui quando diz que os 12 se reuniram, na questão da escolha dos diáconos, do capítulo 6, e disseram que ia se dedicar à oração e à pregação, esses 12 aqui é porque Matias está contado. As sortes foram lançadas aqui no capítulo 1 mesmo, e no capítulo 6 ele já está contado. Então, a Bíblia não fala nada sobre uma precipitação dos primeiros apóstolos de Jesus. Tá? Matias foi reconhecido a partir da sorte que foi lançada, e o próprio apóstolo Paulo faz menção aos 12 sem se incluir entre eles. Vamos ver lá 1 Coríntios capítulo 15. Vem comigo rapidinho aqui, em 1 Coríntios no capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 5. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Diz bem assim. Abra sua Bíblia aí também, tá bom? Procura aí. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Então aqui Paulo está dizendo das aparições de Jesus, diz que ele apareceu para Pedro, bem como apareceu para os 12. Bom, para os 12 aqui, ou seja, para os 12 aqui é porque Matias está contado, porque Judas já havia se suicidado, tudo bem? Então, que 12 apóstolos são esses? Matias está contado, e Paulo não está se incluindo aqui entre os 12. Então, dizer que a igreja se precipitou na escolha de Matias, porque o escolhido do Senhor seria o apóstolo Paulo, é um pouco estranho, porque a própria igreja reconhece o Matias como o apóstolo, ele é mencionado no 6, verso 2, e o próprio Paulo não se conta como sendo o 12º apóstolo, ok? Ele diz dos 12, fora ele diz dos 12. Então ele reconhece que Matias foi escolhido pelo Senhor Jesus através das sortes que eles lançaram, tudo bem? Eu vou parar essa aula por aqui, que eu acho que ela já está um pouquinho extensa, né? E nós vamos ao capítulo 2, as questões do Espírito Santo e das línguas. É uma aula bastante problemática, mas vamos estudar esse tema agora já na próxima aula. Fique atento, Bíblia na mão e vamos lá. Um abraço, tchau, tchau.